Graça e paz, queridos. Tem alguém aí? Graça e paz, queridos. Amém. Que bom que você veio essa noite. Deus vai falar com você. Você pode cumprimentar a pessoa que está do seu lado e dizer: Deus vai falar com você nessa noite. A Bíblia diz no livro de 1 Samuel que Samuel ele vai dormir ao pé da menorá. E que era a menorá, pastor? É uma luminária de 7 braços, representando os 7 Espíritos de Deus. A mãe dele fez um voto a Deus anos atrás, quando ela estava em Siló, no templo de Deus, e ela ouve uma palavra do sacerdote: vá em paz e que o Deus de Israel lhe conceda aquilo que é o teu pedido hoje. E eu quero começar essa mensagem dizendo para você que você vai em paz para sua casa, e que o Deus de Israel, que é o mesmo Deus que servimos, lhe conceda a tua petição nessa noite. A Bíblia diz que essa mulher amargurada de espírito, ela recebe essa palavra e vai para sua casa. E quando ela chega em casa, ela vai ter relação com seu marido. E diz a Bíblia: Deus se lembrou de Ana. Você pode repetir comigo? Deus se lembrou de Ana. Diga: o mesmo Deus que se lembrou de Ana, Ele vai se lembrar da minha vida também. Mesmo Deus que se lembrou da Ana, Ele vai se lembrar de você, vai se lembrar de cada um de nós. A Bíblia diz que aquela mulher, ela gera, e ela fez um voto: se o Senhor me der um filho, ele for homem, não vai passar navalha na cabeça dele, ele não vai beber bebida forte, e ele vai ser do Senhor. Eu só quero ter o prazer de ver a barriga crescer, de ver os seios incharem. Eu só quero ter o prazer de amamentar e dar à luz essa criança. Passado o tempo, Ana dá à luz, amamenta o menino. E quando o marido vai subir, o Eucana vai subir para Siló mais uma vez para sacrificar ao Senhor. E ele fazia isso anualmente, de ano em ano ele subia a Siló. Ela diz: não, eu não vou agora. Eu vou subir só quando o menino desmamar. E quando ele desmamar, eu vou entregar, eu vou cumprir o meu voto. O meu voto vai valer. O voto que eu fiz diante de Deus, eu vou cumprir o meu voto. Eu quero dizer para você: cumpra os teus votos. A aliança é uma via de mão dupla. Ao mesmo tempo que a gente recebe de Deus, a gente também precisa dar aquilo que a gente falou que daria para Deus. Talvez tenha gente aqui que você falou: eu vou dar 1 hora do meu dia para Deus, eu vou dar a madrugada para Deus, eu vou dar minha hora de almoço no meu trabalho para Deus. Se eu passar naquele concurso, eu vou me dedicar a isso. Se Deus me der isso, eu vou fazer isso. Se Deus fizer isso, eu faço isso. E Deus fez a parte dele. Deixa eu perguntar: e será que você está fazendo a sua? Será que você está cumprindo a sua parte na aliança? Quantas vezes Deus tem nos dado tantas coisas e, escuta, Ele sempre nos dá além do que a gente pede. Efésios, se eu não me engano, capítulo 3, versículo de número 20, diz que Ele é poderoso para nos dar infinitamente mais de tudo aquilo quanto nós pedimos ou pensamos, segundo o poder dele que opera dentro de nós. Eu quero iniciar essa mensagem dizendo: não deixe de fazer os seus votos com Deus. Não deixe de cumprir os seus votos diante de Deus. Não tem nada a ver com o que eu vou pregar, mas Deus mandou dizer isso para você. Que eu sei que pelo menos uma pessoa aqui precisa ouvir que você precisa pagar os teus votos diante de Deus. Uma pessoa aqui precisa responder a Deus e dizer: Deus, a partir de hoje eu vou começar a cumprir os meus votos diante de Deus. Eu posso ouvir um amém seu? Debaixo de muito temor, feche os teus olhos. Espírito Santo, nós não queremos ser achados como os tolos. Não queremos ser achados em falta. Não queremos, na hora de pesar na balança, ser achado em falta, Espírito Santo.
Nós queremos, ó Deus, fazer a nossa parte. Queremos cumprir os nossos votos. Queremos ser fiéis àquilo pelo qual votamos diante do Senhor. Por favor, que o Senhor afaste de nós todo espírito de negligência. Tudo que nos afasta do Senhor. Seja através de pensamentos que rondam a nossa mente. Seja através dos nossos olhos, aquilo que nós temos visto. Seja através daquilo que nós temos ouvido. Senhor, nós queremos te pedir que o Teu Espírito venha blindar a nossa vida. Blindar os nossos sentimentos. Blindar as nossas emoções. Blindar os nossos olhos. Para que a nossa conduta, a nossa resposta, as nossas manifestações, elas possam ser de verdade respostas de alguém que fez um voto com Deus e está cumprindo. Porque diz a Tua palavra que Tu não é homem para mentir, nem filho de homem para se arrepender. Quando o Senhor diz que vai fazer, o Senhor faz. Tu és fiel. E nós queremos Te agradecer pela Tua fidelidade nessa noite. Eu quero Te agradecer porque Tu é um Deus bom e que tem nos coberto de toda bondade. Mas também, ó Deus, não deixa se afastar dos nossos olhos que o mesmo Deus que é bom, o mesmo Deus que tem nos coberto e nos forrado de bondade, também é justo. E diz a palavra que o Senhor colhe onde o Senhor não planta. Oh meu Deus, e nós queremos temer o Teu nome. Que caia sobre nós nessa noite um temor pela Tua palavra. Um temor por estar nesse lugar. Esse lugar não é outro lugar senão a Tua casa, Senhor. E a Escritura Sagrada diz para a gente guardar o nosso pé quando a gente entrar na casa do Senhor. Então, meu Pai, eu Te peço em nome de Jesus, que cada um dos Teus filhos aqui nessa noite possam sair daqui para refletir se os votos estão sendo pagos, se as alianças que fizemos com Deus, elas estão sendo cumpridas, ou se nós temos andado na nossa conveniência. Ajuda-nos a encontrar o caminho, ajuda-nos a encontrar, ó Deus, a saída para esse tipo de atitude, para que possamos ser expressão de louvor ao Senhor nessa terra. Eu oro assim Te pedindo que o Senhor agora, ao nos debruçar sobre a Tua palavra, o Senhor nos conduza, o Teu Espírito nos ajude, e que, ó Deus, os nossos ouvidos estejam sensíveis para ouvir a voz do Espírito Santo. Oramos e Te agradecemos, em nome de Jesus, o Teu Filho amado. Se você pode, diga amém. Amém. Abra sua Bíblia no livro de Esther, capítulo de número 2. Esther, capítulo de número 2. Antes de começar a pregar, hoje pela manhã foi uma manhã maravilhosa que nós vivemos aqui na casa de Deus, na presença de Deus. Alguns pela primeira vez fizeram um jejum. Outros jejuaram pela primeira vez durante 24 horas. Cadê Noemi? Está ali? Na quinta-feira, foi quinta-feira que a gente estava aqui, né? Na quinta-feira nós estávamos aqui reunidos com um grupo de discipulado. Eu falei, eu quero muito, não estou obrigando ninguém, porque aqui não é casa de obrigação, aqui é casa de aliança. Mas eu queria muito que todos que fazem parte do grupo de discipulado jejuassem comigo durante 24 horas. E a Noemi ainda amamenta o Robinho. Ela falou, pastor, eu amamento. Eu falei, que bênção. Glória a Deus. Jejum e 24 horas. E a pastora Cristiane falou, a Bíblia diz que teve um jejum que até as crianças e os animais jejuaram. Eu falei, então Deus está falando que é para a gente jejuar durante 24 horas.
E ela saiu daqui com raiva de mim. A voz do profeta aqui é verdade. Pastor insensível? Como é que manda uma lactante jejuar 24 horas? Um absurdo isso. Mas ela decidiu ouvir a voz do pastor. Escuta, uma bênção da gente ouvir a voz do pastor. Qual é a voz que fala o teu coração? E ela, quando deu meio-dia, na raiva, mas ela fez o jejum, né, Cadu? Vamos orar aqui. Imagino que ela devia de estar orando, falando: Deus, não mata ele agora não, mas dá uma coça nele, Senhor. Está fazendo uma lactante ficar sem comer. E ela me mandou mensagem hoje: pastor, eu fiz o jejum 24 horas, amamentei o meu filho, e Deus me mostrou que quando eu dependo dele, eu sou capaz. Escuta, não se trata da gente ser super-herói, ser melhor, mas não. Se trata da gente aprender a andar na dependência de Deus. E se trata, em segundo lugar, da gente aprender a ouvir a voz de comando daqueles que são autoridade de Deus sobre a nossa vida. Se você entende isso, eu quero te dizer, você está no caminho para começar a viver as bênçãos de Deus. E antes de eu pregar, eu quero... Sabe, a Bíblia vai falar que Jesus, ele cura 10 leprosos. Eles estavam na beira de um caminho, no lugar, sabe, onde estavam os leprosos. E diz a Bíblia que eles, de longe, eles começam a gritar: ô Jesus, libera uma palavra aí sobre a nossa vida. E Jesus fala assim: olha, vá e se mostra para o sacerdote, porque o costume era, depois de alguém ser curado, tinha que ir até o templo. O sacerdote fazia um exame naquela pessoa, examinava, e o sacerdote, ele ia testar: você está curado, e se tiver curado, você é incluído de novo na sociedade. Mas naquela época, a lepra era uma doença incurável, que não tinha cura, não tinha tratamento. E Jesus libera uma palavra: vai se mostrar para o sacerdote. Ou seja, a cura já aconteceu. No meio do caminho, a cura vai se manifestar. E aqueles 10 camaradas começam a andar. Sabe, eu imagino a caminhada deles até o templo. Talvez alguns observando. Dá uma olhada aqui. Vê se a cartilagem aqui voltou. Aí, dá uma olhada aqui no meu nariz. Vê se está normal de novo. Porque a lepra começa a corroer. As partes da cartilagem começam a cair. Só que quando eles chegam lá no templo, eles atestam, sabe o quê? Os 10 estavam curados. Mas dos 10, só um volta para agradecer. Dos 10, só um volta e diz: Senhor, eu sou aquele um dos 10 leprosos. O Senhor liberou uma palavra e a gente foi curado. E Jesus faz uma pergunta: e os outros 9? Escuta, às vezes Deus faz milagre na sua vida e você não volta para contar, irmão. E o contar não é para engrandecer ninguém, mas o contar é para aguçar, provocar a fé de alguém. Você está entendendo isso, sim ou não? Escuta, eu e minha esposa estamos num tempo de saúde. A gente faz parte de um grupo lá. Se você quer melhorar a sua saúde aí, depois eu te indico, conversa comigo no particular. Não paga nada, mas está valendo tudo, irmão. E todo dia lá no grupo do WhatsApp lá, tem alguém botando uma dica. E tem um pessoal que faz raiva, irmão. Ele bota lá: hora da comida, o almoço. Olha o meu almoço light. Ali, caramba, vontade de comer essa comida agora, mas estou comendo esse ovo cozido aqui, aleluia. Escuta, cada depoimento daquele vai aumentando a minha vontade. Cara, esse cara perdeu peso, eu também posso. Esse outro aqui, ele avançou, eu também posso, eu também consigo. Testemunha para isso, é para provocar, sabe o quê? Fé no teu coração, para que você comece também a acreditar: o mesmo Deus que fez na vida desse irmão, Ele vai fazer na minha vida. O mesmo Deus que sustentou a lactante revoltada com o pastor, é o mesmo Deus que opera. Mas o problema é se a gente dá crédito ou não. O problema é qual a palavra que a gente acredita. Qual a palavra que tem peso para nós? Qual a palavra que a gente ouve e dá norte para a nossa vida? Tem gente que decidiu ouvir a palavra lá do camarada da internet. Deus abençoe sua vida, santo. Mas eu decidi que a palavra do meu pastor é a palavra que dá norte para a minha vida.
E desde que eu apliquei esse princípio na minha vida, eu tenho vivido os milagres de Deus todos os dias. Todos os dias. E eu quero te dizer que você também pode viver milagres de Deus todos os dias. Amém? Uma coisa que não tem faltado aqui, irmão, não é porque eu estou aqui pregando. Hoje eu prego, amanhã a pastora, outros irmãos já estiveram pregando aqui. Escuta, mas desse altar aqui tem fluído profecias. Eu aprendi que a profecia, ela sempre está procurando um recebedor. A profecia sempre está procurando alguém. E se você recebe essa profecia, ela vai se manifestar na sua vida. Eu queria chamar o Sérgio aqui. Vem cá, Sérgio. Eu queria chamar a Érica aqui. Vem cá, querido. Antes de eu pregar, pastor, por que disso? Eu quero provocar você hoje. Vem cá, Santo Homem. Vem cá, Érica, Cleito. O Sérgio tem um testemunho na área financeira e a Érica e o Cleito têm um testemunho na vida deles. Enquanto ouviam uma mensagem de Deus aqui, o Espírito Santo foi trabalhando no coração deles e milagres foram acontecendo. E eu quero dizer que é um grão numa infinidade ainda de areia, de grãos que tem para acontecer, de milagres, de testemunhos, de vitórias que Deus vai fazer na minha e na sua vida. Você crê nisso? Amém? Se puder aumentar um pouquinho o microfone, eu vou passar para o... Paz, boa noite. Amém. O pastor falou que é só para dar um testemunho, né? Mas eu tô a fim de pregar. Mas tá a fim de ouvir? Se tu não tiver, eu prego assim mesmo. Tem que copiar, né? Porque o apóstolo Paulo falou: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Sede meus imitadores como ele é de Cristo. Amém. Mas eu não vou estender muito não. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Tem que agradecer. Então, irmãos, eu vou ser bem breve e bem objetivo, porque eu já vou fazer 4 anos aqui na Igreja da Aliança e eu tinha um desejo muito grande de ir no Manaim. E muitos relatos de muitas pessoas que foram para o Manaim, elas disseram que a pessoa volta diferente. E realmente eu experimentei aquilo que aquelas pessoas elas falaram comigo. E esse ano, Maria Eduarda e Guilherme foram ano passado, muitos jovens foram ano passado, e esse ano eu tinha um desejo muito grande de ir, mas só que eu estava sem condições nenhuma de ir. E aí o pastor foi convidado pelo apóstolo para poder ministrar não só uma palavra, mas o louvor. E como aqui o nosso ministério de louvor já estava completo, e o pastor falou assim: ó, eu não abro mão de vocês ficarem aqui. Todos vão ter que ir e nós vamos ministrar no primeiro, eu acho que foi no segundo dia, no domingo. E aí o pastor ministrou no primeiro dia, foi uma bênção. E aí a gente ministrou o louvor no segundo dia e foi também uma bênção. Só que eu não tinha condições nenhuma de eu ir para esse lugar. Nem a Tati, porque a gente está com um neném novinho. E com 11 meses, viajar para um lugar distante é um desafio um pouco, sabe, para a gente é um pouco grande. E o pastor falou assim: vocês vão, tá? Vocês vão e pode deixar que Deus vai abençoar a vida de vocês. E aí eu catei tudo aquilo, eu recebi uma palavra do pastor, que uma vez que ele foi sem dinheiro nenhum, catou o dinheiro que ele tinha e foi. E aí o que eu fiz? Eu tinha um dinheiro destinado para pagar uma conta e já estava certinho, meu e da Tati. E aí o que a gente fez? A gente falou assim: não, o pastor pediu para a gente ir, a gente vai fazer o seguinte, vai lançar isso na obra de Deus e a gente vai. E aí a gente foi, e aí foi uma bênção, né? Todos que foram, acho que testemunharam como é que foi.
Depois eu conto a experiência que eu tive. Eu não vou contar agora porque o pastor vai pregar, senão eu vou acabar pregando aqui. Mas para resumir isso, quando eu voltei, eu falei: Jesus, e agora? O Senhor mandou fazer prova de ti, e agora? Eu não tenho esse dinheiro, eu gastei todo naquele projeto. E aí, 2 dias depois, por incrível que pareça, talvez tem pessoas aqui que eu acho que precisavam estar aqui hoje para ouvir isso. 2 dias depois, do nada, a gente mexendo no aplicativo, a Tati mexeu no aplicativo dela e falou assim: meu aplicativo do banco atualizou. Eu falei assim: cadê? Deixa eu ver. Aí ela falou assim: vê se o teu mudou. Eu falei assim: eu acho que o meu não, porque o meu telefone é velhinho, não consegue atualizar aplicativo não. Aí eu falei assim: vou dar uma olhada aqui para ver se atualizou. Eu falei assim: não atualizou não. Aí eu botei a senha lá, né? Eu fui ousado, né? Eu botei a senha lá, por incrível que pareça, caiu um Pix na minha conta que eu não sei da onde é. Eu só sei o seguinte, que estava escrito lá: Tesouro Nacional. E aí eu imaginei, assim: nossa, podia trocar o nome aqui, podia botar Tesouro Celestial, né? Que ficava mais... Então, quer dizer, isso que eu estou contando é para justificar isso que o pastor falou sobre a fé. Acredite na palavra do profeta. Eu recebi há poucos dias uma palavra da pastora e do pastor, e eu acreditei. E eu lancei mão disso, eu não lancei mão disso, não joguei fora, eu agarrei. E eu consegui, com esse dinheiro, colocar o dinheiro de volta, né, no lugar, porque Deus foi fiel nesse momento. Então, acredite na palavra do pastor, acredite na palavra que sai desse altar, porque realmente o que é proferido aqui acontece. E se você acreditar, com certeza isso vai acontecer na tua vida. A paz a todos. Quando foi ano passado, eu estava no trabalho, mais ou menos em outubro, final de outubro. E aí eu trabalho junto com a Renilda, e ela falou assim para minha amiga: abriu o concurso para o Pedro II. A cunhada mandou para mim e tal. Eu falei assim: a Isa não vai escrever o Brian, não? Aí ela falou assim: eu acho que não. Eu falei assim: me manda o link para me ler o edital, para ver como é que tá. Ela me mandou o link, cheguei em casa, li o edital. Falei com o Cleiton. Aí o Cleiton: imprime o boleto que eu vou pagar para a Rebeca participar do sorteio. E aí eu imprimi o boleto, ele efetuou o pagamento, e nós fizemos um voto de inicialmente só orar, não contar para ninguém. Iria ficar uma coisa dentro da nossa casa. E ficamos orando, na expectativa. O sorteio demora beça. Foi em fevereiro, dia 10. Aí, quando foi dia 10, eu abrindo toda hora o link, ansiosa toda a vida. Aí, li, não enxerguei o nome dela. Virei para o Cleito e falei: ela não foi sorteada. Me deu um negócio, eu abri de novo. Aí, aumentei a letra, falei: não acredito, porque... assim que eu gerei o boleto e mandei para ele, ele falou assim para mim: uma vaga é dela. Eu falei assim: nossa, muito Deus para isso acontecer. Tem que ser muito Deus, porque é muita gente, meu Deus. Aí ele: uma é dela. Só que antes disso, de sair o sorteio, o pastor ministrou uma palavra aqui, que ele estava comendo arroz e chuchu com a pastora. Usava roupa de morto. Foi abastecer o carro, só tinha o dinheiro para ir de volta, depois não tinha mais dinheiro. E chamou as pessoas que queriam viver na dependência de Deus. Que ele, na pastora, naquela época, estavam 100%, a luz da igreja foi cortada, enfim, só contou coisa triste. Aí eu falei: oh, meu Deus. Aí, além de ter feito o sorteio da Rebeca, eu também, como todo mundo, né, a gente está com os projetos, os sonhos difíceis de concluir, como família. Aí eu vim para cá, encostei naquela pilastra ali,
E eu já não sabia nem mais por que eu estava chorando. Se era pelo Pedro II, se era pelo arroz com chuchu, se era... Por que era? E começou a vir à minha cabeça muitos planos que a gente conversa dentro de casa, a educação da minha filha. E eu comecei a chorar e entreguei tudo. Eu falei, Jesus, eu vou deixar toda a minha ansiedade, todo o meu querer, toda essa minha angústia de notícias que vem nos cercando, ruim, de pressões. Eu vou deixar tudo hoje aqui no teu altar e eu quero a tua paz. Eu só quero a tua paz. Não quero mais nada, só a tua paz. Que eu já não estava mais dormindo direito. De tanta coisa assim na cabeça, tanta ansiedade. Aí eu fui embora para casa. Fui embora e no dia 10, o Cleito pegou o senhor falou na Santa Ceia, o Cleito também pegou um envelope. Aí quando ele virou para mim e falou assim, eu vou pegar o envelope, eu olhei para a cara dele, que ele olhou assim, a gente vai depositar o quê? Mas não falei nada. É a fé dele, né? Ele pegou o envelope para agora, mês de março. Eu falei, o homem falou que a filha vai passar no concurso, que tá, passou. Quando foi dia 10, eu abri, não enxerguei a primeira vez. Na segunda, quando eu abri, foram 48 vagas. A minha filha foi sorteada no número 32, na primeira chamada. Quarta-feira é a matrícula. Conto com a oração de vocês para dar tudo certo. E em abril, em nome de Jesus, a minha filha inicia as aulas no Pedro II. Pastor, qual é a proposta disso tudo? Te provocar. A gente é provocado para pecar. Nós somos provocados para sair da igreja. Quem já foi provocado para sair da igreja? Já foi provocado para largar tudo e... Não, eu vou sair da presença de Deus, eu vou fazer tudo que eu não fiz até hoje. Te é provocado todo dia. Eu quero hoje te provocar para você ser fiel ao Senhor. Te provocar para você não abandonar a obra de Deus. Quero te provocar para você não abandonar o lugar onde Deus te colocou, porque no lugar onde Deus te colocou é o lugar onde o milagre de Deus vai se manifestar na sua vida. Livro de Esther, capítulo 2, versículo de número 15. Esther, capítulo 2, verso 15. E quando eu falo aqui sobre provocar, eu sei que provocar alguém não é uma posição muito boa, não. Porque tem gente que fica com raiva, igual a irmã Noemi ficou. Fica tranquilo, que eu não levei pro coração, não. Provocar o outro é a gente... O casal está precisando do gabinete, é verdade. Provocar os outros é tocar na ferida e dizer tem um lugar de cura. Provocar o outro é a gente tirar a pessoa da zona de conforto. Provocar o outro e a gente dizer para ela que o caminho que ela está não é bom. Que Deus tem um caminho excelente. E que a palavra de Deus te provoque nessa noite. Esther capítulo 2, verso 15. Esther, filha de Abiail, tio de Mordecai, que tomara por filha, quando lhe chegou a vez de ir ao rei, nada pediu, além do que disse Hegai, eunuco do rei, guarda das mulheres. E Esther alcançou o favor de todos quantos haviam. Esse texto começa dizendo que quando chegou a vez de Esther, e eu quero lhe provocar e dizer que a tua hora também vai chegar. A tua vez também vai chegar. A minha vez também vai chegar. A vez da igreja nesse lugar também vai chegar.
Sabe, a vez da gente ver a nossa família totalmente rendida aos pés de Jesus, vai chegar. A vez de você ver a conversão do seu filho, vai chegar. A vez de você ver um milagre na sua casa, vai chegar. Sabe, a vez de você ser usado por Deus também vai chegar. A gente precisa sair daqui entendendo que a nossa vez vai chegar, a nossa hora vai chegar. Eu não posso forçar nada. Sabe, quando eu falo de provocar, eu não falo de forçar, mas eu falo de aguçar o teu desejo de encontrar, sabe, aquilo que Deus tem para a sua vida como propósito. Eu falei aqui nessa manhã de hoje sobre um testemunho que eu ouvi de um homem que tocou essa terra enquanto ele aqui vivo estava, chamado Dave Robson. Era um homem que em todas as conferências, em todas as palestras que ele estava ensinando as pessoas a terem um relacionamento com o Espírito Santo e a orar em outras línguas e viverem os milagres de Deus. E ouvindo o testemunho daquele cara, eu estava ouvindo no meu quarto, depois eu fui pregar ontem no local onde eu fui, eu botei para quem estava junto comigo no carro, falei, ouve esse negócio aí. E eu ouvi de novo depois, e ouvi outra vez, e ouvi mais uma vez, e eu falei, Deus, eu quero isso aí. Eu quero isso para a minha vida. Eu quero isso que esse cara aí está propondo. Eu quero esse negócio aí que ele está expressando aí através dessas palavras. E ontem, quando eu estava colocando o carro dentro de casa, eu falei que pela manhã o Edson e o Raí me deixaram, me abandonaram. Se fosse um assaltante, eles iam embora e iam me deixar ser assaltado. Mas era um jovem que estava afastado da casa de Deus, um jovem usuário de drogas, e que se aproximou e falou, você pode orar por mim, pai? Eu falei, qual é o seu nome? Sou Davi. Eu falei, você é amado. Ele falou, mas eu sou usuário de droga. Quando eu falei, você é amado, ele falou, eu sou usuário de droga. Porque todo usuário de droga, ele trouxe tanto dano, tanta dor para a família, que a família rejeita ele, não quer mais ele. E à medida que eu falei, você é amado, ele logo expressou, não, eu sou rejeitado, porque eu uso droga. Eu falei, Deus quer mudar a sua vida. Eu orei por ele na porta da minha casa, isso já ia dar umas 11 da noite. E quando eu estou voltando para dentro de casa, eu falei, Deus, isso é um sinal que o Senhor está me dando, mas eu preciso de mais. E ele falou, então ore mais. Eu preciso de mais, porque o Davi precisava ter a vida mudada aqui agora, e eu não tinha o que ele precisava. Eu subi para casa um misto de Deus está me chamando para isso, mas ao mesmo tempo eu preciso me preparar para isso, porque uma pessoa se apresenta e eu não tinha o suficiente para dar para ele, para a vida dele ser mudada ali. Eu não sei se daquela oração para hoje a vida do Davi foi mudada, eu não sei. Mas aquilo que o Espírito Santo falou no meu coração, se é para você orar, ore mais. Se é para você jejuar, jejue mais. Se é para você consagrar a sua vida, consagre mais. Mas entenda, você vai fazer não no seu tempo, não é na sua hora, não é no momento que você aperta o botão que as coisas vão acontecer, não. Vai acontecer quando a sua hora, que eu determino, chegar para você. E eu quero falar hoje sobre a vida dessa jovenzinha, uma jovem judia que estava longe da sua pátria, longe da sua casa, perdeu os pais na guerra, ela estava órfã, cuidada pelo seu primo, chamado Mordecai, e sai um decreto em toda a região da Pérsia, que o rei, ele tinha uma mulher chamada Vasti. E era costume do rei, depois de uma festança, de muita bebida, ele chamava a mulher para mostrar a beleza da rainha para todos. E aquele dia, depois de muito grau, a sueira já estava bem alto, e ele mandou chama Esther, chama Vasti, chama a rainha. E quando a notícia chega até os ouvidos de Vasti, ela diz, eu não vou. Ela se negou a estar diante do rei. Escuta, Deus também está chamando pessoas aqui, mas tem gente que está negando estar diante do rei. Deus está fazendo uma convocação, um chamamento, mas tem gente que está dizendo, eu não vou nesse banquete, eu não vou me apresentar diante do rei.
Sabe por quê? Tem gente que quer andar segundo seus próprios conceitos, segundo as suas próprias vontades. E eu quero te dizer, meu irmão, a partir do momento que você entregou a sua vida para Jesus, ela não pertence mais a você. A partir do momento que você entregou a sua vida para Jesus, ela agora pertence ao Senhor dos Exércitos. A sua vida agora pertence a Deus. E não sou mais eu quem vivo. Paulo vai escrever e vai dizer agora: a vida que eu vivo na fé do Filho de Deus. Eu não vivo mais o que eu quero. Eu quero dizer para você, meu irmão, a partir do momento que você entregou a tua vida para Jesus, ela não pertence mais a você. Você já não é mais dono do teu nariz. Jesus é dono do nariz e do resto do corpo todo, irmão. Os conselheiros dizem: olha, rei, não é bom que isso a tua esposa está fazendo, porque vai que todas as mulheres de todas as províncias comecem a repetir a mesma atitude de Vasti. Pensa que problema que está se arrumando. Ô rei, a gente tem uma ideia. Faz o primeiro concurso de Miss. Chama a mulher mais bonita. E o senhor vai escolher a mulher que vai ser rainha no lugar de Vasti. E sai um decreto real. Todas as moças virgens que querem participar desse concurso vão ser levadas para a casa do rei. E ali existia um tratamento de beleza. 6 meses só de mirra e depois 6 meses só de óleos e especiarias. E junto dela desse grupo vai Esther, orientada pelo seu primo Mordecai. Ele diz: olha, você vai para o concurso, você vai fazer tudo o que esse camarada aqui, o Hegai, te disser para você fazer. A pessoa de Hegai representa o Espírito Santo para nós. Você quer viver uma vida plena, você quer viver uma vida cheia, você quer viver uma vida abundante, você quer viver uma vida de milagres, ouça tudo que o Espírito Santo vai te dizer e faz tudo o que Ele te mandar. A nossa grande dificuldade é que nós queremos ditar e dizer: Deus, faz isso. Deus, agora não quero mais aquilo. Deus, agora é isso que eu quero. Deus, esquece aquilo da semana passada. Agora o plano mudou. Agora o plano é esse. E a gente vive mudando, plano após plano, plano após plano. E parece que Ele é o servo e nós somos os senhores. Onde a gente diz: Deus, faz isso, faz aquilo. E as nossas orações são orações onde a gente está mandando Deus fazer coisas, quando na verdade a nossa oração deve ser: Deus, faz em mim a tua vontade, cumpre em mim o teu querer, cumpre em mim aquilo que são os teus propósitos para a minha vida. Sabe por quê? Andar no propósito de Deus é andar num tempo de rendição, onde já não vivo mais eu, mas Cristo é quem vive em mim. Essa é a grande cerne, é o grande centro da vida cristã. É Cristo viver em nós. É Cristo se tornar o governador, o Senhor, aquele que comanda a nossa vida. Não é mais eu que mando. Não é mais a minha vontade, não é mais o meu querer, não é mais, sabe, as coisas que eu acho que deve ser. Não, agora é o que o Senhor quer para a minha vida. Falei pela manhã e vou repetir, irmão. Semana eu recebi mais uma proposta: pastor, olha, trabalha com isso aqui, eu te ajudo. Se o senhor trabalhar com isso aqui, o senhor vai ganhar grana, pastor. Isso é o que está dando grana agora. Eu falei: cara, deve ser muito bacana, mas eu não estou afim não. Pastor, 3 horinhas, 4 horinhas do seu dia, o senhor vai faturar uma pratinha que vai te ajudar aí na renda. Eu falei: irmão, deixa eu te falar uma parada. Se eu fizer isso, eu morro. O cara abriu um olhão. Falou: por quê, pastor? Eu falei: porque Deus não me chamou para isso. Deus chamou você para isso. Eu quero dizer, você vai fazer e você vai ganhar muita grana, mais do que você já está ganhando. Esse cara está ganhando muito dinheiro. Eu falei: você vai ganhar muito mais, você vai ficar rico, cara. Mas comigo não dá. Só lembra de mim quando tu ficar rico e me chama para comer uma carne com você. Escuta, eu estava falando com ele de manhã, de noite. Sobe um pastor para pregar e fala: vem cá, senta aqui que eu vou pregar para você. E começa a profetizar para ele: Deus vai te fazer um homem muito rico. Eu falei: caramba, eu falei com um cara de manhã, irmão. De noite Deus estava usando um profeta para dizer para ele: você vai ficar muito rico com o que você está fazendo, mas tudo é para a glória de Deus.
Eu quero lhe dizer, meu irmão, quando nós vivemos uma vida onde Jesus está no centro, tudo que eu faço é para glorificar o nome dEle. Tudo que eu faço tem Ele no centro. Tudo que eu faço, o nome dEle é exaltado. Você está entendendo isso? Dá um pulo lá no versículo de número 20. Verso 20 diz assim: Esther não havia declarado ainda a sua linhagem e o seu povo, como Mordecai lhe ordenara, porque Esther cumpria o mandado de Mordecai quando a criava. Esther não havia declarado a linhagem do seu povo. Ela não tinha declarado: eu sou uma judia. Sabe por que ela não tinha declarado? Porque quem ela decidiu ouvir e adotar: os meus pais morreram, não tenho mais um pai. Você é o meu primo, mas eu tenho você como autoridade sobre a minha vida. Então, o que você está falando é verdade para mim. E se é verdade para mim, eu vou cumprir isso. Deixa eu perguntar para você, irmão. Qual é a voz de autoridade que fala o teu coração? Eu falo isso sem temor nenhum, e sem nenhum problema, e sem nenhuma ferida no meu coração. Se eu não sou uma referência e uma voz para você, arruma uma, irmão. Mas não fica sem uma voz que seja referência para você. Não fique sem uma voz que te dê destino. Não fique sem uma voz que te aponte um caminho. Não fique sem uma voz, sabe, que te aponte um lugar. Fala: olha, filho, é por aqui, ó. Vai por aqui, que lá na frente, no meio da jornada, você vai atravessar por problemas, mas lá na frente tem uma vitória de Deus te esperando. Você está entendendo o que eu estou dizendo para você hoje, irmão? Escuta, meu pai fez isso comigo. Meu pai era um homem de pouquíssimas palavras com os filhos. As expressões do meu pai eram expressões de gestos, de ações, de atitudes, mas com atitudes e às vezes, algumas vezes, falando verbalmente para mim. Ele falou: filho, é por aqui o ministério. Quando eu comecei no ministério pastoral, falei: pai, eu tenho que fazer isso. Ele falou: filho, é por aqui, ó. Se você ouvir o que eu estou falando, lá na frente vai te acontecer isso, mas lá na frente tem um prêmio para você. Não esqueço nunca mais das palavras que meu pai me falou, porque eu decidi que ele não era apenas o meu pai biológico, mas ele era o meu pai espiritual. Ele não está mais nessa terra, e eu entendi, eu preciso de uma figura de paternidade espiritual que vai me apontar o caminho. E eu tenho hoje meu pastor, e tem momentos que ele fala: Júnior, é por aqui, ó. Vai acontecer isso aqui, mas lá na frente tem uma vitória para você. Esses dias que a gente estava na casa dele, eu pude compartilhar algumas coisas que estavam no meu coração. Eu falei: apóstolo, estou preocupado com isso aqui. Essa situação que eu estou vivendo aqui está me preocupando. O que o Senhor me fala? O que o Senhor me orienta? Eu preciso ouvir a sua voz para me voltar para o Rio e continuar meu trabalho. Você está entendendo? É alguém que fala o teu coração. É uma voz que fala. A sua hora vai chegar, é só você esperar. Mas escuta, Esther tinha alguém que dava direções para a vida dela. A pior coisa que existe hoje são filhos órfãos, não apenas de pais biológicos, mas são filhos espirituais órfãos. Filhos espirituais, quem fala o seu coração? Não sei. Quem é a voz que ministra o seu coração? Não tenho. Não tem nenhum homem nessa terra gabaritado para falar comigo. Irmão, você vai ser promovido, você é um anjo. Você é muito santo. Você é bom demais, você está além da média, irmão. Você excede a todos. Escuta, todo mundo precisa de uma palavra pastoral. Sabe por quê? Uma palavra pastoral é aquela palavra que abraça a gente quando a gente está cheio de ferida. É a palavra que arranca os carrapichos quando a gente entra nos buracos. A palavra pastoral é aquela que vai arrancando, sabe, os carrapichos. É aquela que vai pegando óleo e vai derramando assim, ó. Sabe aonde? Na ferida, para curar as nossas feridas e as nossas dores. E tem um monte de gente doente,
Tem um monte de gente que não consegue viver propósitos de Deus, que não consegue visualizar o que Deus tem para a sua vida, e anda, sabe, dando murro em ponto de faca, batendo com porta na cara. Por quê? Porque não entendeu o princípio. Eu tenho uma voz que me dá destino. Essa menina, órfã, e perdeu os pais de maneira trágica na guerra. Ela podia carregar somar uma série de traumas. Os meus pais morreram na guerra, eu fui tirada da minha casa, eu fui tirada da minha pátria, fui trazida para cá como escrava, não tenho liberdade nesse lugar. Ela podia ficar repetindo as suas dores, mas ela decidiu: eu vou ouvir quem hoje é autoridade sobre a minha vida. Eu vou ouvir a voz de Mordecai. Quem é o Mordecai da sua vida? Quem é a voz que hoje fala o teu coração? Eu queria orar por você. Eu queria orar pela tua vida nessa noite. Irmão, não estou aqui brincando de ser pastor não, irmão. Estou aqui para ficar de risinho com você não, querido. Não estou aqui brincando de igreja. Eu estou aqui para fazer aquilo que o Senhor me chamou para fazer. Mas eu só posso ser uma bênção para aqueles que querem ouvir a minha voz e entendem que a minha voz pode ser uma bênção para você. Eu jamais vou avançar o sinal. Eu jamais vou fazer aquilo que você não queira. Louvei muito a Deus quando eu recebi sua mensagem hoje, Noemi. Apesar de contrariada, você ouviu a voz do pastor. Porque a voz do pastor nem sempre é uma voz que é gostosa de ouvir. E eu posso afirmar para você que a minha voz, na maioria das vezes, não é gostosa de ouvir. Talvez a voz da pastora seja boa para se ouvir, a minha não. Mas eu quero lhe dizer, faço isso com todo o temor e todo o amor que tenho por cada filho, por cada ovelha e por cada membro dessa casa ministerial. Porque eu quero ver a sua vida inserida dentro dos planos e propósitos que Deus tem para você. Não são os teus planos. Isaías 55, ele vai dizer: os meus pensamentos são mais altos do que os vossos pensamentos. Os meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos. O que Ele tem para mim é maior do que o maior plano que eu planejei para mim. O meu maior plano que eu planejei para mim me trouxe fracasso, tristeza, perdas financeiras irreparáveis, problemas para a minha família. Mas o plano de Deus me trouxe paz. O plano de Deus me colocou de novo nos trilhos. E eu quero dizer para você, Deus hoje está te chamando para você voltar para os trilhos. Deus hoje está chamando você. Fique de pé, por favor, eu quero orar por você. Espírito Santo, eu quero lhe pedir nessa noite que aquele que entrou aqui, homem, mulher, jovem, adolescente, criança, que estão lá embaixo, que passou pelo limiar da porta lá de baixo, Deus, eles saiam daqui, dessa casa que nós chamamos de casa de oração, que nós chamamos de templo ou igreja. Jesus, que eles saiam daqui compreendendo e provocados pelo Espírito Santo e provocados também pela palavra que eu tenho pregado nesse altar, a viver os teus planos e os teus propósitos. Espírito Santo, aquilo que eu não consigo fazer, aquilo que a minha voz não consegue tocar, as ferramentas que eu tenho não sejam suficientes para abençoar e tocar, use alguém, Senhor. Use um outro pastor, use uma outra pessoa, use um profeta no meio da rua. Tem gente aqui, ó Deus, que quer ouvir o profeta do meio da rua, que não conhece a vida dele. Deus, Tu é um Deus misericordioso. Usa, Senhor, mas faz cada um desses amados em Deus
andarem dentro do teu propósito, compreenderem os teus planos, compreenderem que os teus pensamentos são maiores do que qualquer pensamento que os teus filhos geraram. E abençoe a vida de cada um. Eu te peço nessa noite, ó Deus, que essa casa ministerial viva um novo tempo, um tempo de apacentamento que vai nos proporcionar um tempo de projeção, um tempo de pastoreamento que vai nos levar a um tempo de conquistas, um tempo de cuidado que vai nos impulsionar para nós estarmos inseridos dentro do propósito que está no teu coração, que o Senhor escreveu na tua palavra, no Salmo de número 139, que antes que eu viesse a existir, quando eu ainda era uma substância, o Senhor já tinha determinado e escrito todos os dias da minha vida num livro. Deus, e eu te peço em nome de Jesus, que teus filhos e filhas que estão aqui nessa noite, eles possam ir em direção a esse livro, eles possam, ó Deus, buscar informações que estão escritas lá a respeito de cada um deles no livro, na história original que o Senhor já escreveu. Oh meu Deus, que a gente não crie histórias paralelas, que a gente não crie, ó Deus, uma outra história. Eu quero viver o que o Senhor planejou para a minha vida. Eu quero viver aquilo que o Senhor escreveu para a minha vida. Deus, eu já tentei escrever uma história paralela à minha história. Oh Deus, o parágrafo estava todo errado, cheio de erros, cheios de falhas, cheios de problemas na conjunção, na construção, cheio de problemas nos projetos. Mas o Senhor, com a tua bondade, me trouxe de volta para a tua agenda. E eu quero te pedir por pessoas que estão aqui, ó Deus, e ainda estão vivendo uma agenda paralela, Deus, que nessa noite eles comecem a se inclinar, a se voltar, ó Deus, para estarem inseridos dentro do propósito do teu coração, Senhor, e inseridos no propósito do teu coração, eles possam se render e dizer: eis-me aqui, eis-me aqui. Espírito Santo, toca agora nesse coração, toca agora nessa irmã, toca agora nesse irmão, toca nesse jovem, nesse adolescente, e faz a tua obra, em nome de Jesus. Enquanto o som está tocando, você tem a oportunidade de sair do seu lugar. Se você quer entender quais os propósitos de Deus para a sua vida, sai do seu lugar, vem até o altar, eu quero orar junto com você. Que Deus te abençoe. Espírito Santo,
Ajuda-nos. Espírito Santo, endireita as nossas veredas. Espírito Santo, vem aplanar o nosso caminho. Espírito Santo, venha iluminar os nossos pés com a revelação da Tua palavra. Mas não nos deixa desviar do propósito de Deus para nós. Gera um temor no coração de cada pessoa que está aqui na frente, para não desviar do propósito do Teu coração, para não desviar do chamado. Eu sei que hoje alguns pontos do propósito estão ficando mais claros, e eu quero te pedir, Senhor, que a partir dessa noite, todos os dias, Senhor, o propósito do Senhor fique claro, evidente, nítido, latente no coração, e que teus filhos e filhas não se desviem nem para a direita e nem para a esquerda, mas que eles possam prosseguir olhando firmemente para Jesus. Que eles possam prosseguir sem olhar para trás, pois a Tua palavra diz que quem põe a mão no arado e olha para trás não é apto para o reino. E Jesus, eu te peço que nenhum dos Teus filhos olhe para trás, mas que eles olhem para frente, esquecendo daquilo que ficou para trás, avancem para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Eu te peço nessa noite, Espírito Santo, que cada pessoa que está aqui nesse altar encontre a voz que vai apontar caminhos e destino. Encontre uma voz de autoridade que vai os abençoar, e que o Teu nome seja glorificado na vida de cada um deles. Que a partir dessa noite, em nome e na autoridade do Senhor Jesus, Teus filhos e filhas comecem a ver os Teus propósitos, os Teus planos, aquilo que o Senhor já traçou para a vida de cada um deles, e que o Teu nome seja glorificado. Eu oro te pedindo a Tua bênção, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe. Volte para o seu lugar, glorificando o nome do Senhor Jesus. Deus abençoe a sua vida. Ainda de pé, a gente vai encerrar o nosso culto agora. Eu vou pedir para colocar aqui na tela o QR Code com o livro. Nós estamos iniciando hoje a leitura desse livro, Uma Vida com Propósito. São 40 capítulos. Cada dia é um capítulo. O primeiro capítulo é um capítulo bem pequenininho. Pastor, eu já li hoje. Glória a Deus. Eu ainda não li. Chega em casa agora, em vez de ver o Fantástico, vê como é fantástico o propósito de Deus para a sua vida. Leia o primeiro capítulo. Pastor, eu tenho dificuldades de leitura. Quem aqui tem dificuldade para ler? 1, 2, tem mais? 3, vai aparecendo. 4, 5, 6, aleluia. Você que tem dificuldade para ler, e você quer uma leitura dinâmica, escuta, os próximos 39 dias, eu vou ligar a câmera do meu celular por um aplicativo chamado Zoom, e eu vou fazer a leitura às 6 horas da manhã. Pastor, é para quê? Eu vou ler o livro com quem tem dificuldade. Eu quero ajudar você. Ai, pastor, eu começo a ler, dá sono, eu começo a ler, o cachorro late, eu paro de olhar para o livro, vou ver o cachorro, vou ler o cachorro. Então, eu quero ajudar você. Irmão, vai ser muito difícil para mim, eu acordo tarde. Eu vou dormir 2, 3 horas da manhã.
O horário de eu acordar é 9 horas. Mas eu vou estar acordando às 5h30, 6 horas eu estou ligando, mandando o link no grupo da igreja. Se você quer participar desse grupo de leitura durante 39 dias do livro Uma Vida com Propósito, só você acessar lá. Pastor, o senhor vai pregar de manhã? Não, eu vou ler junto com você. E quando acabar a leitura, se a gente quiser, se você tiver tempo, eu sei que você precisa ir para o trabalho, eu sei que você precisa fazer teus afazeres, mas se você tiver tempo e a gente puder fazer uma roda de conversa através do Zoom, poxa, pastor, enquanto estava fazendo a leitura, Deus falou no meu coração isso. Enquanto estava fazendo a leitura, eu lembrei de alguma coisa relacionada ao que Deus falou na minha vida. E a gente vai ter esse momento de compartilhar. Eu vou orar e você vai para o seu dia de trabalho abençoado por Deus. Amém? Então, a partir de amanhã, 5h30 da manhã, eu estou mandando o link lá no grupo da igreja. Pastor, e se não tiver ninguém? Eu vou entender que todo mundo está lendo. Glória a Deus, aleluia. E aí eu vou para a cama dormir, louvado seja Deus. Mas se tem alguém que quer fazer leitura junto comigo, pastor, eu tenho dificuldade, eu não consigo, eu me distraio. 6 horas da manhã, um ótimo horário para mim. Para mim não é, mas eu estou me sacrificando porque eu quero ver o seu bem. Ok? Amém? Pastor, eu vou ler sozinho, eu leio à noite. Ótimo, leia. Escuta, é um capítulo por dia. No final de cada capítulo, tem algumas tarefas para você fazer, algumas coisas que são importantes. Então leia tudo, não vai lendo direto não, leia com calma, faça, uma boa leitura, e eu tenho certeza que Deus vai nos abençoar muito nesses próximos 40 dias, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar para a gente encerrar o nosso culto. Oi. Hoje é aniversário de uma mocinha muito preciosa. Está ficando maior de idade e nós vamos abençoar a vida dela. Vem cá, Duda. Glória a Deus, glória a Deus. Ela está feliz, irmão. Ela está alegre. 18 anos. Glória a Deus. Daqui a pouco eu vou fazer seu casamento. O cara vai ter que ser bom, hein? DJ, a música, por favor. O DJ sempre falha. O DJ falhou, desculpa. A gente vai orar pela Priscila, pelo Rafa, completando mais um ano de casamento. É verdade, é verdade. É verdade, gente. Você nem deixa, ué. Gente, eu aprendi no seminário, Um pastor numa aula falou assim: olha, vocês estão se preparando para serem pastores. E a igreja vai ser a cara de vocês. Porque a igreja é a cara do pastor. Estou descobrindo que eu sou muito louco, irmão. Glória a Deus. Glória. É muita bênção. Estende a mão para cá. Joana, é verdade. A Joaninha fez aniversário no dia que a gente estava saindo para o Manaim. Tem mais alguém que fez aniversário? A Sarinha? Que linda. Quem? É verdade, Gabriel. Vem cá, jogador. Vem cá, santo. Vem cá. Que dia é seu aniversário? Amanhã, gente. Não, ele deve fazer para me irritar. Ele faz para irritar. Glória a Deus. Eu quero declarar a bênção de Deus sobre a vida de vocês. Vem cá, Joana. A bênção de Deus sobre a vida de vocês está linda, meu amor. Vem cá. Vamos orar por eles? Você pode estender sua mão para cá. Jesus, nós queremos abençoar. Joana completou mais um ano de vida no sábado. A Duda está completando hoje. Irmão Ângelo completou nessa semana. O casal que está completando mais um ano de casamento.
a Sara, que completa amanhã, o Gabriel, ó Deus, que está completando mais um ano de vida também. Nós abençoamos os teus filhos. Como igreja, profetizamos o melhor tempo de Deus na vida deles. Os melhores 12 meses sejam vividos dentro do teu propósito, Senhor. Ó Deus, não falte a provisão, a bênção, a alegria do Senhor seja a força dos teus filhos e que a cada dia eles possam romper em fé. Nós, como igreja, temos a alegria de caminhar junto com cada um deles e profetizar o melhor de Deus sobre eles. E que o Senhor nos leve em paz para a nossa residência, guardados debaixo da tua mão poderosa. E que o grande amor de Deus, o Pai, a graça de Jesus, o Filho amado, as doces e eternas consolações do Espírito Santo estejam sobre tua família, casa e sobre toda a igreja espalhada pela face da terra, desde hoje até os dias da eternidade. Se você crê, diga amém. Deus abençoe e depois dê um abraço nos aniversariantes. Graça e paz.